A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Lembrando que hoje é dia 20 de junho de 2021. Nós estamos realizando, neste momento, o segundo culto da Igreja Batista Eulã. Lembrando que semana que vem nós teremos o culto de ação de graça. Será 3 cultos. O objetivo somente para agradecimento ao Senhor. Temos lutas, dificuldades, mas também tem muita coisa para agradecer. E hoje nós temos aniversariantes, a Emília Salazar, um abraço para você. A Melissa Goulart, um abraço também, feliz aniversário Melissa. A Elizabeth também, sobrinho Marques, está completando mais um ano de vida. E todos que de alguma forma estão completando mais um ano de vida no dia de hoje, Deus abençoe ricamente. Você está na página do Facebook, a Igreja Batista Eulã. Logo depois a gravação no YouTube e também a nossa página da Igreja Batista Eulã, no nosso site www.igrejabatistaeulã.com.br. Vamos orar neste momento, feche seus olhos. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, louvamos ao Senhor por estarmos aqui na Tua presença, louvamos ao Senhor pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, e pedimos a revelação do Teu querer, a revelação dos Teus propósitos, que o Senhor venha colocar por terra tudo que não é Teu, tudo que não provém do Senhor, e que haja libertações acontecendo, que haja renovo do Teu Espírito Santo acontecendo, que haja quebrantamento, que haja, ó Deus, a Tua manifestação. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Fique de pé aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, que estejam compartilhando este culto, que estejam também comentando. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, em nome de Jesus. Esse louvor é bem conhecido, porque ele diz: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. E isso só acontece quando nós temos alegria no coração que vem daquele que conhece a Jesus. Então vamos cantar esse louvor também, lembrando que a alegria está no coração de quem conhece a Jesus.
que hoje o pequeno Luca, ele tem quantos anos mesmo, Viviane? 3 anos. Ele estava ali, ó, levantando a mão, adorando ao Senhor. E a Bia fala que é das crianças que sai realmente perfeito o louvor. Adore mesmo ao Senhor. E esse louvor ainda ele diz que nós estamos aqui. E o objetivo de estarmos aqui é saber que a glória do Senhor está neste lugar. Eu quero que a pastora esteja orando com você neste momento. Eu quero que você, em nome de Jesus, esteja aí junto com ela, adorando ao Senhor, enquanto vou estar compartilhando esse culto, em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor, ao grande Adonai, o Deus Criador dos céus e da terra, ao Príncipe da paz, a Ti invocamos, a Ti buscamos e entregamos o nosso louvor, a nossa adoração. Vencemos, Senhor, a vontade de ficar na cama, a preguiça, porque o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, porque queríamos buscar a Tua presença e juntos, como irmãos, juntos, entregar o nosso louvor e a nossa adoração. Senhor, vem sobre as nossas vidas agora. Nós queremos ser tocados, nós queremos ser sarados, nós queremos ser dirigidos e orientados pelo Senhor. Vem sobre cada um de nós agora, Senhor, sobre todos aqueles que junto conosco estão buscando agora a Tua presença. Que o Senhor venha alcançá-la, cada um com a Sua graça, com a Tua misericórdia. Que venhamos a ver, Deus, a Tua luz, a Tua face. Nós queremos sentir o Teu agir, nós queremos ver o Teu mover sobre as nossas vidas. Venha atuar agora, Senhor, em todo aquele que está orando agora, em todo aquele que tem buscado pelo Senhor, em todo aquele, Deus, que crê em Ti, crê no Deus de milagres. Vem sobre todas estas vidas, quebra cativeiros, liberta o cativo, Senhor. Visita o que chora e o que sofre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar dizendo: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A Sua mão, Seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A Sua mão, o Seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o Teu poder, a Tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos, vou receber, vou louvar o Teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o Teu poder, a Tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos, vou receber, vou louvar o Teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero que você agora, junto com a pastora que está tocando, feche seus olhos. Eu quero que você comece a apresentar diante do Senhor aquelas pessoas que você ama, que precisa das suas orações, das suas intercessões. Eu quero que você comece a clamar agora por aquele que é da sua família, o seu parente, ou até mesmo é o teu amigo. Você sabe que está passando por uma luta, por uma dificuldade. Clame agora pela vida dele, pela vida dela. Comece a dizer: Senhor, envia os Teus anjos, venha em socorro, Senhor, desta pessoa. Peça ao Senhor agora que visite o lar, o casamento, as finanças. Peça ao Senhor que visite, em nome de Jesus, a nossa cidade, a sua cidade. Visite aí o nosso estado, o nosso país. Que o Senhor visite com a sua bondade aqueles que estão nas UTIs, aqueles que estão internados.
aqueles que muitas vezes estão nos vícios, que precisam de libertação, aqueles muitas vezes que estão passando por problemas financeiros, a despensa vazia, aquele que está desempregado. Peço para o Senhor visitar aqueles que estão passando por problemas no casamento, na família. Peça para o socorro do Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Seja amanhã de milagre, seja um dia, Senhor, de curas, de libertação. Ó Deus, Tu és o Todo-Poderoso, eu creio em Ti, eu creio naquilo que o Senhor pode fazer, realizar. Entra, Senhor, com a Tua provisão. Olha, Senhor, veja, ouça o clamor daquele que está clamando, o aflito, que necessita, Senhor, do Teu agir. Caia por terra todo demônio, todo principado, tudo que não é Teu, que saia em nome de Jesus. Sara a nossa nação, sara o mundo, liberta-nos, ó Pai, de todo mal. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Podeis assentar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Eu gostaria que você que está aí estivesse compartilhando este culto, estivesse comentando, lembrando que a Deus toda a honra, a Deus toda a glória. Nós estamos aqui nesse segundo culto, teremos ainda o terceiro culto à noite, às 19h30, e nós temos aqui os nossos horários, que o nosso irmão vai colocar aqui para nós. Lembrando que o nosso culto às 7h15 é apenas presencial. Agora nós estamos tendo o culto presencial e também estamos tendo o culto que é ao vivo, você está nos assistindo. E você, para estar neste culto, você precisa agendar. Lembrando que de segunda a sexta, das 9 às 17 horas, nós temos o telefone aí 99144 6034 e no WhatsApp 99721 4117. Também o telefone comum 3608 7890. A nossa página no Facebook, que você está nos assistindo, está aí, Igreja Batista El Olam. Também no YouTube, depois da gravação, Igreja Batista Olam, você pode curtir, você pode comentar, você pode ativar notificação. E o nosso site www.igrejabatistaolam.com.br. 30 minutos antes de cada culto nós temos 20 minutos de oração. Hoje no primeiro culto, ainda que não foi gravado, eu estive orando. No segundo culto foi a nossa irmã Ângela e à noite teremos mais alguém orando. Precisamos orar, não podemos deixar de orar. Nós vamos agora estar passando o momento da oferta, da sua generosidade, da entrega do seu dízimo. Pode abaixar um pouquinho mais aqui para mim. Lembrando que você que está em casa, o nosso objetivo é que possamos realmente, o nosso sonho no futuro é ter um espaço maior. Então, dentro daquilo que nós temos sonhado, nós buscamos no Senhor essa oportunidade de ter um terreno, de construir algo maior. Tenha certeza que no futuro vai ser muito importante e nós temos que entender que a longo prazo precisamos ter um espaço maior para cultuarmos ao Senhor, até mesmo para não termos aglomeração e estarmos aí cultuando a Deus com essa facilidade. Eu quero que você que está aí neste momento e vai poder ofertar, dizimar, enquanto a nossa irmã Paulinha vai estar recolhendo. Aqueles que estão aqui, que trouxeram, se não trouxe, fique bem à vontade, não fique constrangido. Lembrando que nós temos aí a nossa conta no Banco Itaú, está no nome da Igreja Batista Olam. Você pode fazer uma transferência, você pode ir lá também fazer um depósito no caixa eletrônico, pode fazer um TED, um Pix. Lembrando que o código é o 341, agência 0144, a conta 17760-7 e o CNPJ 1646275/1000 ao contrário, -40. Que você tem a conta no celular, você pode entrar aí nessa conta do seu banco e vai ter a opção do Pix. Quando você clicar também vai dar a oportunidade de você aparelhar o seu telefone com essa imagem aqui, o QR Code. E quando você assim o fizer, você não vai precisar digitar isso daqui, automaticamente ele aparece, você somente vai ofertar o valor que você sentir no coração. Então vamos orar agora para você que ofertou, você que dizimou, e mesmo que você não fez, eu vou pedir ao Senhor que o abençoe em nome de Jesus. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, a tua palavra diz: dai e ser-vos-á dado,
boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, mostrarão em vosso regaço. O Senhor ama aquele que dá com alegria. Então abençoa aqueles que de alguma forma têm abençoado esse ministério, na entrega do seu dízimo, da sua oferta, o quilo de alimento, de alguma forma, Senhor, orado por esse ministério, que o Senhor retribua em bênção. E abençoa, Senhor, os nossos sonhos que temos aí, de termos um terreno maior, de termos algo maior também para cultuarmos. Eu tenho a certeza que no teu tempo, na tua hora, o Senhor sabe todas as coisas e virá providenciar. Mas acima de tudo, continue abençoando, nos ajudando, abençoando todos que de alguma forma têm ajudado. Prospera. Se tem alguém desempregado, abre porta. Se tem alguém com dificuldade financeira, que o Senhor venha socorrer, que consiga vencer toda a dívida, tudo aquilo que não é teu, caia por terra, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos trazer a palavra nesta manhã, em nome de Jesus, e a palavra que eu gostaria de estar transmitindo para você é esse tema: Jacó, um homem perseverante na oração. Diga comigo: Jacó, um homem perseverante na oração. Para falar de Jacó, eu preciso perguntar para vocês: quem era Jacó? Aquele que dormiu e colocou uma pedra como travesseiro e viu uma escada que ia para o céu e via ali anjos subindo e descendo. Quem era Jacó? Aquele que lutou com o anjo. Muito bem. Quem era Jacó? Aquele que Deus mudou o nome dele. Para quê? Para Israel. Quem era Jacó? Quem era Jacó? Ele é filho de quem? De Isaac e Rebeca. Nós estamos inclusive tendo essas cenas de amor agora na novela Gênesis essa semana. O lindo casal, né? O Eliezer que foi lá e buscou a Rebeca para estar se casando com Isaac. Então lembrando que Jacó era filho de Isaac e Rebeca. Jacó também nós temos aí o que nós vemos que era neto de Abraão. Então nós temos os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Lembrando que Isaac e Rebeca se casaram, mas não puderam ter filhos. Como Sara foi estéril, só pôde gerar depois de 90 anos, também agora Rebeca, ela não pôde gerar, mas só lá na frente Deus veio a curar essa esterilidade e ela teve filho. E quando ela foi gerar, ela teve no seu ventre gêmeos. E quando foi para nascer esses gêmeos, diz a Bíblia, o primeiro que nasceu foi Esaú. E junto de Esaú veio Isaac segurando no calcanhar de Esaú. Então nasceram os gêmeos. E Isaac e Rebeca teve Esaú e Jacó. Agora nós vamos falar de Jacó, que foi um homem perseverante na oração. E nós vamos ver o porquê que ele foi perseverante na oração. Vamos ali então trazer para você esse relato que está em Gênesis capítulo 32. Jacó, porém, ficou só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. E quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. E disse o homem: deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamará mais Jacó, mas Israel, porque tu tens lutado com Deus e com os homens e tem prevalecido. Então nós observamos que aqui Jacó estava lutando com o anjo, e a Bíblia nos relata que era o próprio Deus. E essa luta, que foi algo que aconteceu na vida de Jacó, foi por um objetivo. Por quê? Para a gente entender o contexto do que estamos falando, a Bíblia fala que quando Esaú e Jacó nasceram, ali do ventre de Rebeca, Esaú foi o primeiro, ele tinha o direito à primogenitura. E a Bíblia fala que lá na frente Esaú, vindo de uma caça com fome,
viu que o seu irmão tinha feito ali um prato de lentilha e pediu esse prato de lentilha. E Jacó disse: olha, se você realmente quer esse prato de lentilha, então eu te vendo pelo direito de primogenitura. E a Bíblia nos relata que Esaú, então, ele ignorou aquilo que Deus tinha dado como direito de primogenitura. Lembrando que o primeiro filho tinha o direito, os demais tinham, mas o primeiro que nascia, ele tinha muito mais direito. E era o que Esaú tinha. Mas ele ignorou, ele rejeitou, ele não deu importância, e ele trocou o direito de primogenitura por um prato de lentilha, mostrando para nós quantas pessoas também têm ignorado estar na igreja, ignorado estar nos cultos, ignorado muitas vezes assistir às lives, ignorado louvar ao Senhor, e muitas vezes pagam preços altos por ignorar aquilo que Deus já tem determinado, que são as bênçãos de Deus. Mas ao mesmo tempo, agora lá na frente, quando o próprio Isaac, já velho, perto de morrer, ele fica cego, não consegue enxergar pela velhice, e ele agora chama Esaú para abençoar. Mas Rebeca, sabendo disso, e o próprio Jacó, eles fazem uma tramóia ali e se disfarça, dizendo-se que era Esaú, mas era Isaac. E Jacó, o próprio Isaac, ele desconfia, mas percebe que era o próprio, que pensou que era Esaú, e abençoa, mas estava abençoando Isaac. Quando Esaú chega e percebe que o seu irmão foi abençoado, ele diz: eu quero a bênção, mas o pai já tinha dado a bênção para Jacó, e por isso ele recebe também, mas não era na mesma proporção, lembrando que ele tinha rejeitado no passado, mas agora ele tem um ódio mortal pelo seu irmão Jacó, e Jacó tem que fugir e vai lá para Harã, aonde o seu avô Abraão tinha ali estabelecido, o seu pai tinha estabelecido ali a terra que se chamou Harã, e ele teve que morar lá, na casa de Labão, seu tio, e ele então se casou, teve filhos, e desses filhos inclusive se tornaram a nação de Israel. Mas agora Deus fala: você vai ter que voltar para a sua terra. Mas como voltar se o meu irmão tem um ódio mortal, quer me matar? E por isso que agora ele então, na presença de Deus, ele começa a orar, ele começa a perseverar em oração, porque tinha uma situação aos olhos humanos impossível de se resolver. E aí nós sabemos que muitas causas impossíveis a gente só consegue na oração. Quando o médico diz não tem mais jeito, quando de repente uma porta está fechada, não tem mais como se abrir, somente através da oração, através do clamor, que nós conseguimos superar. E Jacó sabia muito bem disso. Na continuação dessa perseverança na oração, Gênesis 32, perguntou-lhe Jacó: dize-me, peço o teu nome. Respondeu o homem: por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Pelo que Jacó chamou ao lugar Peniel. Diga comigo, Peniel. Aquele lugar agora foi chamado Peniel, que dizendo: porque tenho visto Deus face a face, e a minha vida foi preservada. Nenhum ser humano tem condições de estar diante de Deus e não ser destruído, porque somos pecadores. Deus é santo, mas Deus teve misericórdia de Jacó, e ali o abençoou, porque ele lutou, ele buscou. E quantas pessoas hoje, para estar neste culto, mesmo talvez assistindo aí, teve que lutar, porque muitas vezes a nossa carne não quer buscar o Senhor, é uma luta, é uma guerra, muitas vezes nós temos tantas distrações, tantas coisas para fazer, mas você que está aí lutando, você que veio aqui hoje, está lutando, está buscando, saiba, o Senhor tem uma bênção para você. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Verdadeiramente, o Senhor abençoou ali Jacó, e ele tem uma bênção para cada um de nós. E nascia o sol quando ele passou de Peniel, e coxeava de uma perna. Por isso os filhos de Israel não comem até o dia de hoje o nervo do quadril, que está sobre a juntura da coxa, porquanto o homem tocou a juntura da coxa de Jacó no nervo do quadril. Ele teve um encontro com Deus. Você nesta manhã está tendo um encontro com Deus. Com certeza nesse encontro você também pode ser abençoado e abençoada.
O homem ou a mulher perseverante na oração confia nas promessas de Deus. Diga comigo, confia nas promessas de Deus. Gênesis 32, disse mais Jacó: o Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque. Por que meu pai Isaque? Era o meio de respeito que eles tinham. Mesmo aquele dizendo o pai Abraão, que era o seu avô, agora pai Isaque. Ó Senhor, me disseste, volta para a tua terra e para a tua parentela, e eu te farei bem. Lembrando que ele estava lá em Harã, e agora ele teria que voltar. E ele estava diante desta promessa: o Deus do meu pai Abraão, o Deus do meu pai Isaque disse: volta. E eu preciso voltar, porque tem uma coisa pendente lá, eu preciso resolver esse problema. E Deus estará comigo, porque ele disse: eu te farei bem. Então, lembrando, para você que não conhece um pouquinho sobre Israel, aqui nós temos o mar Mediterrâneo, aqui nós temos a nação de Israel, o Líbano, a Síria, e aqui nós temos Harã, é aonde Jacó estava. E quando ele estava aqui, Deus mandou ele voltar, e ele volta e passa aqui por Damasco e chega nesse canto que então aqui é o lugar que ele luta com Deus, ou seja, que ele persevera na oração. Aqui é Peniel, também logo antes é Manaim, este local. E quando ele atravessa, ele vai até Betel, possivelmente nesse trajeto que ele encontra com seu irmão, até depois ele chegar em Berseba, é aonde os patriarcas estiveram ali, viveram, e nós temos toda essa história. Como eu disse, não sei se você consegue enxergar aí pela internet, nós temos aqui então Manaim, Penuel e agora depois Betel, até chegar Berseba. Aqui seria então o mar da Galileia, onde Jesus acalmou a tempestade, o rio Jordão, até onde Jesus se batizou, Naamã foi curado, e aqui o mar morto, e foi aonde houve essa travessia. Então nós estamos vendo aqui que neste lugar se chamou Peniel, foi aonde Jacó lutou com Deus e prevaleceu, ou seja, ele não desistiu, ele não desanimou, ele buscou. Então, um homem perseverante na oração, ou mulher perseverante na oração, reconhece a sua indignidade. Diga comigo, reconhece a sua indignidade. Lá estava Jacó, e no Gênesis capítulo 32, ele diz no versículo 10, não sou digno da menor de todas as suas beneficências, e de toda a fidelidade que tens usado para com teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora volto em 2 bandos. Ele estava lembrando muito bem quando ele teve que fugir do seu irmão, porque ele enganou, ele foi enganador, e agora quando ele fugiu, ele teve que atravessar o Jordão, ele teve que ir a Harã, e ele diz, olha, eu não sou digno, eu fiz coisa errada lá, não era para ter feito, eu enganei meu irmão, por mais que seja, eu fiz isso, ainda que ele rejeitou o direito da primogenitura, mas eu também errei. E ele diz, agora eu fui para lá, eu fui sozinho, mas agora eu estou voltando, ou seja, o Senhor teve misericórdia de mim, eu fui abençoado, porque agora ele estava voltando rico, próspero, ele estava vindo com 2 bandos, estava vindo com camelos, estava vindo com muitos bens, e ele estava agora grato a Deus por causa disso. E quantas pessoas que chegam diante de Deus se achando que é o tal, e muitas vezes acha que Deus é o seu empregado, Deus, eu quero isso, eu quero agora, e muitas vezes se acha no direito. Então precisamos aprender com Jacó, reconhecer, Deus, eu não sou digno, mas eu sei que o Senhor tem promessa, o Senhor prometeu, e é nessa promessa que eu estou confiante. Aí nós olhamos em Mateus capítulo 8, o centurião, porém, replicou-lhe, Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Aí nós vemos uma outra época, um outro personagem, agora diante de Jesus, um centurião, um homem importante de autoridade, que chega diante de Jesus, e tinha pedido para curar os seus empregados, seu servo, e quando Jesus chega e vai entrar na casa, ele manda alguém dizendo, não, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. E ele diz ainda, manda somente, dize uma palavra, e o meu criado há de sarar.
Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldado as minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Jesus, ouvindo isso, admirou-se e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Aquele homem se achava indigno que Jesus entrasse na sua casa, mas ele tinha uma fé. Ele disse, se o Senhor vem a dizer uma palavra, o meu servo vai ser curado, porque eu também sou homem de autoridade. Eu digo vai e eles vão, eu digo vem e eles vêm. E o Senhor também, como autoridade máxima, é o Filho de Deus. Se o Senhor disser uma palavra, o meu servo vai ser curado. E realmente Jesus deixou a palavra e o servo foi curado, por causa da humildade desse servo. É assim que nós devemos nos portar diante do Senhor, com um coração humilde. Jacó, um homem perseverante na oração, ora com objetivos bem determinados. Uma outra lição que nós temos está aqui, em Gênesis 32, versículo 11. Antes dele lutar lá em Peniel com o anjo, com o próprio Deus, ele começa a especificar o seu pedido de oração, e ele começa a dizer, livra-me, peço-te da mão do meu irmão, da mão de Esaú. Ele sabia qual é o problema que ele tinha que enfrentar, então ele orou especificamente, ele não ficou rodeando o problema, não, ele falou, Deus, o problema é esse, e eu preciso socorro nessa situação, porque eu o temo, acaso não venha ele matar-me, e a mãe com os filhos. Ele temia a reação do seu irmão, e ele pede, Deus, que o Senhor então me livre da mão do meu irmão. O segredo nosso, quando nós temos um grande exemplo como Jacó, é nós especificarmos realmente os nossos pedidos. O que você quer? Não fique fazendo rodeios, fale com Deus o que você precisa. É um carro novo? Fale com Ele. É uma casa nova? Fala com Ele. É uma questão financeira? Fale com Ele. Abra o teu coração. Lembrando que Deus só vai te dar aquilo que Ele quer que nós realmente venhamos a ter. Muitas vezes a resposta de Deus pode ser um sim, pode ser um não, pode ser ainda não é tempo, e muitas vezes Ele vai ficar calado. Vai depender da tua busca, porque Jacó, ele perseverou na oração. Atos capítulo 4, aqui nós encontramos Pedro e João, que tinham sido presos, agora são soltos, e a oração deles agora era nesse sentido. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, porque no começo do cristianismo havia muita perseguição, e concede aos teus servos que falem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo servo Jesus. Então eles pedem, Senhor, dá-nos poder para pregar, que aconteça sinais, prodígios, maravilhas, e para que todos vejam que através da pregação da tua palavra com intrepidez, pessoas se convertam e sejam transformadas. Então se você vê que há uma oração específica. Ainda um homem, uma mulher perseverante na oração, está sozinho com Deus. Muitas vezes você vai estar sozinho na oração. Não vai ter o pastor, não vai ter a esposa, não vai ter o filho, não vai ter o pai, não vai ter a mãe, não vai ter o marido. Muitas vezes você vai estar sozinho no momento da batalha. Quantas vezes nós passamos por luta, e é aí que nós vemos realmente os verdadeiros amigos, é aquele que está ali com você no momento difícil. Porque enquanto você tem dinheiro, enquanto você tem trabalho, enquanto você está tudo bem, é fácil ter bastante gente, não é verdade? Mas na hora da prova, na hora da luta, na hora de você estar sozinho, realmente, quem está com você é Deus. É Ele, não te abandona, Ele não te deixa. Aleluia, você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia, Ele não nos abandona. Jacó diz aqui no versículo 24, capítulo 32, Jacó porém ficou só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. É momento de luta. A oração nada mais é do que uma luta. Não é fácil você orar, não é fácil você clamar ao Senhor. A carne reclama, a carne não quer orar, a carne não quer buscar, mas o único caminho da nossa vitória é a oração. Nós temos até aquele velho ditado, né? Sem oração não tem poder. Se você quer oração,
Quer ter poder? É a oração. Somente através da oração que nós conseguimos avançar. E nós olhamos para os grandes homens de Deus no passado, eles só venceram porque tiveram vidas de oração. Se você quer ser vitorioso, vitoriosa, não pense que você muitas vezes ficar igual aquela pessoa acomodada, 6 horas por mim, né? O cristão 6 horas, 6 horas por mim, 6 horas por mim, e ele não ora coisa nenhuma. Não. Cada um por si, nós temos que sim, depender da oração do outro, mas sabemos que nós também temos que ter o nosso quarto de guerra. Se você não assistiu o filme Quarto de Guerra, entra lá no YouTube, né? Muitas vezes aluga, vale a pena, é um filme maravilhoso, que chama O Quarto de Guerra. Ali você vai ver como é o caminho da oração, como é lindo o trabalhar de Deus quando nós oramos. Então voltando aqui em Mateus capítulo 6, Deus dizendo no versículo 6, mas tu quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. É aquele momento você está sozinho, entra no teu quarto, fala com Deus, abra o teu coração, diga o que está doendo, diga o que você realmente está sentindo, lembrando que Ele é o melhor psicólogo, Ele é o melhor psiquiatra, Ele é o melhor médico, Ele é o médico dos médicos, juiz do juiz, o advogado dos advogados. Ele te ama, e Ele sim é o melhor dos pais, porque Ele te compreende e Ele sonda o teu coração. Voltando aqui, Mateus capítulo 14, versículo 23, tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte, ao anoitecer estava ali sozinho. Jesus mesmo mostrou que muitas vezes no seu ministério, ele estava sozinho orando, não tinha ninguém ali com ele, não tinha os apóstolos, não tinha a multidão, era ele e o Pai. Então muitas vezes nós vamos estar sozinhos também na luta da oração, mas é neste momento que você, com certeza, será abençoado, abençoada. Então, um homem ou uma mulher perseverante na oração, luta na oração. Gênesis 32, 24. Jacó, porém, ficou só e lutava com ele um homem até romper do dia. É luta. A oração é perseverança. Estive até compartilhando aqui de manhã, no primeiro culto, estava conosco o nosso irmão Rogério. Ele, quando estava enfrentando a situação do câncer, ele tinha feito uma cirurgia, estava inclusive ali usando uma cinta, e mesmo com quimioterapia, tinha toda a desculpa do mundo, dizia, não dá para vir orar, eu tomei uma quimioterapia, não tem como buscar, mas ele sabia que diante do diagnóstico, diante da situação, o único socorro dele vinha do Senhor, e ele vinha, mesmo com quimioterapia, se ajoelhava aqui no canto, e muitas vezes chorava, buscava o Senhor e orava, como nós temos oração toda semana, de segunda, quarta e sexta, estamos aqui orando, 1 hora por dia, nós estamos orando, aqueles que podem, inclusive, têm vindo, e através da oração, que Deus respondeu o seu clamor, e verdadeiramente o diagnóstico agora é que ele está curado. Glória a Deus por isso, e não somente ele. Hoje de manhã eu estive comentando da irmã Carol, que chegou a estar morta 10 minutos, depois o médico disse, olha, se voltar a viver, né, que foi o que aconteceu, ela voltou à vida, os médicos disseram, vai ficar com sequela, e hoje estava aqui no culto de manhã, adorando ao nome do Senhor. E quando a gente vê muitas vezes pessoas chegando na igreja com depressão, chegando com problemas, com situações, aí você vê Deus agindo, Deus trabalhando, pessoas que estavam muitas vezes nos vícios, nas drogas, Deus vai libertando, vai tirando, e daqui a pouco você vai vendo um semblante diferente, vai vendo realmente Deus trabalhando, e o manifestar do Senhor é lindo, é maravilhoso, mas para isso acontecer é necessário luta. Não é fácil você abandonar o vício, não é fácil você abandonar muitas vezes o pecado, mas quando há uma luta, há realmente uma entrega ao Senhor, o restante ele começa a fazer, e há a libertação, há a restauração. Olha Oséias capítulo 12, nós temos aqui, no ventre, 12 versículo 3, no ventre pegou no calcanhar do seu irmão. Lembra no comecinho que eu falei, que quando ele saiu do ventre de Rebeca, antes dele veio Esaú, e ele logo em seguida, Jacó veio segurando no calcanhar. Você vê que ele já lutava, logo ali no nascimento ele estava lutando já, para buscar a bênção, e na sua idade varonil lutou com Deus,
lutou com o anjo e prevaleceu. Não é fácil essa perseverança. Chorou, buscou o Senhor e lhe fez súplicas, e em Betel o achou, e ali falou Deus com ele. Que coisa linda! Peniel é onde ele, face a face com Deus, ele passa agora para Betel, e ele ali acha o quê? O que ele realmente estava buscando, a bênção, porque ele tem um encontro com o seu irmão. Nós vamos ver como vai ser esse encontro. Lucas 22, versículo 44. E posto em agonia, Jesus também nos deixando um exemplo, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que caíam sobre o chão. Aqui é Jesus. Jesus também na oração, não é fácil, é uma luta, e muitas vezes você tem que lutar, você tem que perseverar. E aqui Jesus nos deixando bem claro o que é oração. Um homem perseverante na oração apega-se a Deus na oração. Eu preciso me apegar. É o que nós temos aqui na Igreja Batista Eulam. Muitas igrejas por aí, não critico, cada um tem o seu estilo, o seu jeito, mas muitas vezes chega-se nos cultos, antes do culto tem aquelas conversas, e fica papapá, 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 papapá. E a Bíblia nos fala que a Bíblia nos ensina que a minha casa será chamada casa de oração. Então, desde por onde me acompanho no meu ministério, os irmãos sabem que a gente sempre deu prioridade à oração. Então, chega na igreja, não vai conversar com as pessoas não, vai orar. Aí sim, 10 minutos antes de cada culto, a gente termina, aí aquele 10 minutinhos, você vai comentar o irmão, vai tomar uma água, tomar um cafezinho, que seja, mas primeiro você vai conversar com Deus. A gente tem que ter esse hábito, porque lembrando que cada culto aqui, nós temos meia hora antes oração, e é o segredo da vitória, é a oração, é a intercessão. Nós precisamos nos apegar à oração. Gênesis 32, 26, disse o homem, deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu, não te deixarei ir, se não me abençoares. A oração é isso, eu não vou parar de orar, enquanto não for abençoado. Eu não vou parar de buscar, enquanto não receber a minha vitória. E muitas vezes na luta, lembra de Jacó que foi tocado na coxa, saiu mancando? Quantos muitas vezes na oração fica de joelho ali, e quando sai mancando também, por quê? A perna formigou. Alguém sentiu isso? Parece que está cheio de formiga no pé, meu Deus, porque fiquei muito tempo ajoelhado na presença do Senhor, e realmente é assim que acontece, é uma luta, é uma prova, mas eu quero a minha bênção, e quando nós perseveramos, Deus nos abençoa. Um homem perseverante na oração é ricamente recompensado. Olha o que nós encontramos aqui, Gênesis capítulo 32, 28, então disse, não te chamará mais Jacó, mas Israel, porque tem lutado com Deus e com os homens, e tem prevalecido. Perguntou-lhe Jacó, dize-me, peço-te o teu nome. Respondeu o homem, por que me perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Interessante que nesse diálogo, nesse momento da oração, Jacó sabia que eles tinham que retornar, porque era a ordem de Deus, sabia que ia encontrar um irmão que tinha um ódio dele, porque ele o enganou, só que ao mesmo tempo era uma guerra nesse processo, porque ele tinha fugiu do seu irmão e foi parar lá em Harã, e foi morar na casa do tio Labão, que o enganou também, porque ele pensou que trabalhou 7 anos para se casar com a Raquel, que ele amava, e quando ele foi se casar, Labão coloca a sua primeira filha, e não a Raquel, que seria a segunda, porque era costume da época desse jeito, e quando no outro dia, o próprio Jacó acorda, quem ele vê, não era a Raquel, que ele pensou que tinha casado, era a outra irmã dela, a mais velha, e ele falou, você me enganou. Você percebe que é a lei da colheita, quando você engana, muitas vezes você também vai receber a mesma sentença. E agora, a vida toda lá com Labão, ele teve muito tempo também de luta, de prova, foi enganado, e agora ele entende que ele também errou, que ele fez muita coisa errada, e precisava arrumar aquilo que foi errado, e agora nesse encontro com Deus, nesse Peniel com Deus, ele reconhece os seus erros, as suas falhas, e agora Deus
agora ele tinha que comparecer diante de Deus, que não adiantava enganar Deus, não adiantava dizer: Deus, eu sou bom, eu sou melhor, porque Deus sabe de tudo, Ele conhece os nossos erros, as nossas fraquezas. E agora ele estava diante de Deus, e Deus pergunta: qual o teu nome? E ele realmente diz: eu sou Jacó. Ou seja, eu sou enganador, eu fiz um monte de coisa errada. E Deus diz: a partir de hoje você não vai chamar mais Jacó, o seu nome será Israel. Aleluia. Deus muda. Ou seja, quando nós temos um encontro com Deus, Deus nos muda, Deus nos transforma. Aquele ladrão deixa de roubar, aquele assassino para de matar, aquele estuprador, muitas vezes o adúltero, aquela pessoa que estava nas drogas, na bebida, abandona, porque teve um encontro real com Deus. Aleluia. E hoje o Senhor quer que eu e você realmente seja recompensado como Jacó foi. O Senhor mudou o nome dele para Israel. E realmente Jacó foi aquele que gerou os filhos que se tornaram a nação de Israel, e de Israel veio Jesus, e de Jesus veio a igreja. Nós somos abençoados em Jacó, Isaque e Abraão. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. E para a gente ir encerrando, nós temos aqui um homem perseverante na oração. Lembra-se com gratidão de todas as bênçãos já recebidas. Quando nós temos uma vida de oração, nós temos um coração grato. E aqui nós encontramos Gênesis 32, versículo 10. Não sou digno da menor de todas as suas beneficências e de toda a fidelidade que tenho usado para com teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora volto com 2 bandos. Jacó estava grato a Deus. Senhor, eu saí daqui fugido, mas agora estou voltando próspero, abençoado. Ele estava com o coração grato. Como é bom, o Senhor se agrada quando nós temos um coração grato diante dele. E você percebe agora a vitória dele em Gênesis 33, do 1 ao 3, e o versículo 4, do 1, versículo 3 ao 4. Levantou-se Jacó os olhos, e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele, mas ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se em terra 7 vezes, até chegar perto do seu irmão. Olha só o que aconteceu. Ele agora, lembrando que ele tinha então buscado uma estratégia, e ele então coloca os seus servos com presentes para dar para o seu irmão, porque o seu irmão estava vindo com 400 homens, e ele temia, porque o irmão tinha um ódio dele que poderia matá-lo. Mas agora a Bíblia nos relata que ele começa a separar presentes, e começa a distribuir camelos, carneiros, ovelhas, e agora ele coloca também as suas esposas e os seus filhos na frente. Ele ficou por último. Mas quando ele viu que Esaú estava vindo, ele se apressa e passa na frente da sua esposa, dos seus filhos, e quando ele vai vendo o irmão ainda chegando, ele começa a se prostrar. Ele prostra 1 vez, prostra 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 7 vezes. Olha o número 7, o número de Deus. Por isso nós fazemos aqui o propósito das 7 semanas com Deus. O número 7, ele se prostra diante do Senhor, ali do seu irmão 7 vezes, até chegar perto do seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, não para matá-lo, mas abraçou, lançou-se ao pescoço, o beijou, e eles choraram. Oh glória, você pode aplaudir ao Senhor por isso? Glória a Deus. Somente o Senhor pode amolecer o coração endurecido, e é o que Deus fez através da busca de Jacó com o anjo lá onde ele lutou em Peniel. Ele teve um encontro com o Senhor, e o Senhor o abençoou, e Deus reverteu o coração endurecido do seu irmão, e fez com que quando ele olhasse para o seu irmão, ver que matá-lo, que era o desejo dele, ele foi ao encontro, abraçou e beijou. Talvez hoje você também tenha alguma situação assim, alguma coisa que você fez no passado, algum acontecimento que rompeu, muitas vezes uma aliança com alguém, até mesmo parentesco, não tem mais aquele diálogo, não tem mais aquela conversa. Você pode entrar na presença de Deus, e Deus pode quebrar todos os grilhões, fazer com que aquilo que foi quebrado volte a ser restaurado, como o Senhor fez com Jacó.
Deus quer que nós também venhamos a amar e a perdoar, e aonde fizemos os erros, viemos a ter a reconciliação, porque é a vontade de Deus. E para a gente encerrar, em Salmo 107, dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Deem graças ao Senhor pela sua benignidade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Deus quer que eu e você possamos ter esse coração agradecido. Senhor, muito obrigado. Apesar da luta, apesar da dificuldade, eu te dou graça por cada livramento, te dou graça. Devemos ter um coração com gratidão. Salmo 107 ainda, deem graças ao Senhor pela sua benignidade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Deem graças ao Senhor pela sua benignidade, repete de novo, e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifício de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Deem graças ao Senhor pela sua benignidade, pela sua maravilha para com os filhos dos homens. Ele está dizendo, e relatem as suas obras com regozijo. Quando você compartilha esse culto, quando você realmente está comentando, quando você está adorando ao Senhor conosco, você está fazendo isso que nós acabamos de ler, relatando as suas obras com regozijo, com alegria. Compartilhe para outros, para que muitas pessoas sejam abençoadas. Compartilhe o seu testemunho, a sua vida, o teu encontro com Deus, para que pessoas possam ver e analisar e ver, olha, eu quero esse Deus, eu quero também Jesus, eu quero que você feche seus olhos agora. Pai amado, Pai bendito, em nome de Jesus, como nós ouvimos essa mensagem, que um homem perseverante na oração, ó Deus, como Jacó, que nos mostra que devemos, ó Deus, estarmos buscando ao Senhor, jamais retroceder, mas perseverarmos, como Jacó buscou por uma vitória e alcançou. Que cada um que está orando comigo, ó Deus, possa ter essa perseverança, possa clamar ao Senhor, possa ter um coração humilde, possa, Senhor, em nome de Jesus, acreditar nas tuas promessas, possa ter um coração grato, possa ter, Senhor, ó Deus, um coração se regozijando por todas as bênçãos recebidas de tuas mãos, e toda ação do inimigo nós repreendemos agora, nós ordenamos que caia por terra. Entra com a tua provisão, Pai. Aquela pessoa que muitas vezes está aí, muitas vezes com problema financeiro, entra com socorro. Um problema, Senhor, talvez no casamento, um problema, Senhor, na família, alguma situação no passado que não foi resolvida, que o Espírito Santo ajude a resolver, que o Senhor venha mudar a história, que o Senhor venha mudar o contexto e venha trazer, Senhor, a libertação que todos necessitam. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. E amém. Eu quero agradecer aqueles que estão aí conosco neste momento, cultuando conosco. Vou pedir para você, me arruma aqui para mim, fazendo um favor, Joelson. Enquanto eu só quero agradecer aqueles que estão conosco, adorando o Senhor. Obrigado, pastora. Em nome de Jesus, agradecendo mesmo aqueles que estão aí. Nós temos aqui a Paulinha, que está presente curtindo, o irmão Neto, também a irmã Nina, Deus abençoe, que estão lá em Três Lagoas, a Viviane, que está aqui curtindo também, a irmã Irene Ramalho, um abraço, minha querida, a Fátima, que não pôde estar aqui, nós estivemos orando por ela, a Dagmar também presente, Deus abençoe Dagmar por estar conosco, um abraço no seu coração, toda a sua família, que seja perseverante mesmo na oração, a vitória é certa. A Paulinha dizendo, a paz do Senhor, Deus é fiel. A Irene Ramalho, bom dia, a paz do Senhor a todos os irmãos e o pastor, muitas bênçãos a todos, amém. A Irene dizendo, glória a Deus. O irmão Neto, graça e paz da presença do Senhor. A Maria Aparecida Souza, bom dia, paz, irmãos, amém, querida. O Flávio, um abraço para você, Flávio, para a irmã Nice, para a irmã Nazaré, toda a família aí. A irmã Veronice Afonso, bom dia, Deus abençoe. A Viviane, a paz do Senhor, que todos tenham um bom dia na presença do nosso Deus eterno, amém. A Marli, aí deixando para nós um coração, amém, um abraço, Marli. A Dagmar, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, Deus abençoe. Eu tenho certeza que muitos estarão ainda compartilhando e curtindo e sendo abençoados. Vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor em nome de Jesus. Esse louvor, ele fala sobre aquilo que nós pregamos, sobre a oração, e dizendo que Deus não rejeita a oração. Oração é alimento, e
esse louvor diz: eu nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Vamos cantar, cante de todo o seu coração em nome de Jesus. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade os céus. Deus vai à frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Deus falou com você nesta manhã. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade os céus. Deus vai à frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque entendemos que é através do louvor, é através da oração que nós conseguimos as nossas vitórias. Através de um coração humilde, quebrantado, o Senhor não rejeita. Eu abençoo cada um dos teus filhos que estão aí orando comigo, que estão intercedendo. Eu abençoo os lares, os casamentos, as famílias, as vidas financeiras. Eu
Eu abençoo, Senhor, ó Deus, os filhos. Eu abençoo, Senhor, ó Deus, essa semana que vai se iniciar. Que o Senhor continue guardando e protegendo, livrando das pestes, das doenças. Visita os hospitais com o teu milagre. Visita, Senhor, aqueles que estão aí necessitados da provisão financeira. Visita, Senhor, em todo sentido. Muda a história. Ensina o teu filho a orar, a clamar. E que, assim como Jacó, que eles possam ser abençoados em nome de Jesus. Amém e amém. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre. E todos digam comigo, amém e amém. Está terminado, em nome de Jesus. Um abraço no seu coração. Lembre-se sempre, sorria. Jesus te ama. Deus abençoe.